Fala, minha rapaziada. Eu tava querendo Bom dia. dele sobre quanto que eu devia pagar Tudo bem? Pra quem não sabe, Esse vídeo é pro o YouTube, salário hein? que o empreendedor se paga, Tô né? aqui E eu não tinha muitas premissas, ouvindo o né? Breno Porque eu fazia muitas Perrucho. coisas, eu não tinha uma Como função, fazer tipo... network. Eu acredito que uma das coisas que mais fez meu jogo virar para algo melhor foi alimentar a nossa mente. A nossa não, né? Eu falo como se estivesse falando em coletivo. Mas foi alimentar a minha mente subconsciente de informações assertivas. Então eu lembro quando eu comecei a ouvir o meu sucesso.com do Flávio Augusto. Flávio Augusto é empresário, dono da WhatsApp, ex-dono da WhatsApp, vendeu por quase 1 bilhão. Orlando City, o estádio Orlando City, o time que vendeu também por milhares de milhares. E eu lembro de quando ele lançou uma plataforma, faz tempo que eu não assino, né, pra falar a verdade, mas ele lançou uma plataforma, meusucesso.com, e eu, quando eu trabalhava no hospital, colocava meu foninho aqui e ficava ouvindo os estudos de caso de cada um, e aquilo me fez, de alguma forma, passar a acreditar de maneira inconsciente que não era tão difícil fazer aquilo, porque quando eu comecei a ouvir a história de cada empresário, eu vi que as pessoas, por exemplo, o Ari Kozer, ele era um garçom, e o cara abriu a Fogo de Chão, hoje o dono da NB Steak, vendeu a Fogo de Chão por milhões também, abriu a Fogo de Chão nos Estados Unidos. Então aí você olha por fora, você fala, não, mas esse cara aqui, ele fez isso aqui porque ele é fora do normal, é um cara fora da curva. Talvez até seja, de algum ponto. Mas quando você vê a história do cara, você vê que é uma história de superação, de determinação, de persistência, de foco, de direção. E eu comecei a perceber que, então peraí, então não são pessoas super gênias que vão fazer uns gênios que conseguem mudar tudo. Na verdade, são pessoas que de alguma forma encontrou algum propósito e tem consistência e foco em prol disso. E as coisas vão acontecendo, a pessoa vai errando em algum ponto, melhora em outro, e as coisas vão acontecendo. Então o fato de eu alimentar minha mente subconsciente até hoje, eu tô ouvindo aqui o Breno Perrucho, então até hoje isso é uma coisa que faz diferença para mim. Por quê? Porque é como se fosse vários arquivos dentro da nossa mente subconsciente. Tudo é gravado na nossa mente subconsciente. Então alimentar a mente de boas informações, de coisas construtivas, no momento estratégico ou no momento oportuno, a minha mente vai puxar uma informação do que eu estou ouvindo aqui de como fazer network. Por quê? Porque eu tenho algumas referências sobre isso. No momento oportuno eu vou saber como me portar de alguma forma, porque minha mente ela tem uma referência, ela vai lá atrás e puxa essa informação aqui, ó, peraí, vê se isso aqui serve para você, pum, e joga para mim. Então assim, por isso que o oposto também serve, tá, gente? Então por isso que muitas vezes aquela mãe, aquela tia que fica o dia todo assistindo Datena, a Record, em cima de notícias ruins, a pessoa também começa a ter uma ótica de mundo totalmente negativa. Por quê? Porque a mente subconsciente dela tá cheio de coisas que fazem associar negativamente cada coisa que acontece no mundo externo. Então a pessoa vê uma bicicleta, ela lembra do acidente. Por quê? Porque ela alimentou a cabeça dela lá de pelo menos uns 15 acidentes de bicicleta em cima de 5 anos de notícias negativas aí, assistindo televisão. Então tudo que ela vê, ela associa com algo ruim. E isso não é por acaso. Isso porque ela alimenta a mente dela subconsciente de informações que ficam lá gravadas lá atrás e depois vem à tona quando algum gatilho externo ativa isso. Então se eu tenho uma informação na minha mente, negativa ou positiva, o mundo externo vai fazer eu puxar aquela informação independente do contexto que eu estiver vivendo. Então é muito importante a gente ter, vamos colocar assim, a nutrição mental, que é quando a gente ser seletivo no que a gente vai consumir, né? Mas de forma neurológica, né? Porque a gente faz isso em comida, né? E aí reage no nosso corpo. Mas a gente tem que ter muito cuidado em fazer isso em questão da nossa mente, né? Porque isso a nossa mente ela é associativa. Então tudo ela associa com algo que já está aqui dentro. E se você parar para pensar, e isso é um fato, o subconsciente grava tudo e o subconsciente não sabe separar o que é real e o que não é real.
Então, se a gente levar por esse ponto, você imagina, se você alimenta sua mente só de coisas negativas e tá cheio de informações aqui dentro, tudo que vem de fora pode ser um gatilho pro que tá de dentro. E o que tá dentro? São informações boas? São informações que fazem você ir para frente? Porque isso é uma coisa gatilho. Gatilho a gente não tem controle. A gente só tem o controle de perceber o que pensa depois. Mas a gente não tem o controle de não pensar. Então, o pensar vem de informações que já está dentro da nossa mente. Por isso que é importante essa seleção. Por isso que todos os dias, ó, eu vou abrir aqui meu YouTube para vocês. Ó, como fazer network. Eu tô postando vídeo aqui para vocês, né? Já tá 5 minutos. Meu Deus do céu. Eu falo que nem um filho da peste. Mas, ó, se você ver aqui meu histórico... Ó, olha as coisas que aparecem aqui, ó. Vou ler pra vocês, ó. 10 truques filosóficos para impor respeito. Como fazer network. Como falar de forma inteligente. Domine a psicologia. Eu li 40 livros sobre dinheiro. 13 lições de vida que gostaria de ter aprendido. Isso aqui é do Whindersson Nunes. É uma conversa com o Whindersson Nunes. Algum vídeo aqui de mecânica. Por que judeus ficam ricos? Acorde e comece a prosperar. Eu tô aqui, eu trabalho todos os dias, eu tô fazendo a minha parte, mas eu tô sempre alimentando a minha mente subconsciente de novas informações para que em algum momento oportuno essa minha mente puxe, sem que eu queira também, puxe essa informação e faça eu ter uma ideia, uma estratégia e consiga ir mais além do que eu tô indo. Então isso me ajuda no meu dia a dia, porque faz eu enxergar o mundo diferente, porque eu coloco novas informações que ficam registradas aqui. E na hora da estratégia, na hora do momento que eu preciso, a minha mente subconsciente simplesmente joga pra mim aqui. Pô, lembra aquele dia lá que o Bruno Perrucho falou tal estratégia? Por que você não tenta usar isso aqui? Eu não vivo pensando nisso, mas no momento oportuno a minha mente vai buscar essa informação pra mim. E eu vou questionar ela, mano, como que eu posso fazer isso? O que eu teria que fazer aqui nesse momento? Aí, arquivos de todas as informações, de todos os vídeos, alguma coisa vem. Entendeu? Dos livros que eu li. Por isso que é muito importante, gente, estudar, né? Qualquer coisa, mas estude. E tenha consciência e cuidado com o que você consome todos os dias. Porque isso vai influenciar muito a forma que você vê o mundo e a forma que você associa o seu mundo. Porque cada pessoa tem um mundo restrito exatamente por isso. Porque cada pessoa tem um turbilhão de informações aqui em cima do que ela consome. Então cada pessoa vê o mundo de uma forma. Então tenta consumir algo que seja estratégico em prol de um propósito seu. Beleza? Tô aqui, ó, dentro do carro. Vou chegar na minha empresa. Vou continuar o vídeo para vocês verem. Tô saindo aqui, ó. Alguém gosta de carro? Ó, esse foi um carro que eu visualizei muito para comprar. Adoro esse carro. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Aquela planta invasora, todo vaso ela tem laranjinha, ela não Tinha no carro do delega? Deleguinha? Benção. Chegamos na empresa. Um lado. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom. E aí? Então dando a partida tá usando motor de arranque, mano. Só que o motor de arranque tá certinho. Olha do circuito do motor de arranque. E a molinha aqui no painel tá piscando. Não achou a bateria dele, não? Não. Ela é do outro lado, eu acho. Aquela lá não é dele não. Não, aquela lá é que tava aqui. É uma nova, mas é igual aquela. É uma azul, mas é igual aquela. Deixa eu ver se tem foto É dela. azul clarinha, né? É uma azul clarinha. Tá lá do outro lado, pô. Não achei ela não.
Esse é o outro lado. Uma oficina na frente da outra. E é isso, rapaziada. Esse é o meu dia a dia. Agora tem algumas coisas para resolver aqui. Essa aqui é a minha mesa, onde eu bato as contas. Isso aqui foi um amendoim que eu ganhei ontem no cliente. Esse aqui é um carro meu da locadora, que tá quebrado. Tá com problema no bloco. Essa é a parte do café, que eu mais gosto. E aqui é onde fica os carros, tanto desse lado quanto do outro. Beleza? Que seja um dia abençoado para vocês. E lembrando, muito cuidado com o que você consome, beleza? Forte abraço.